Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Como é maravilhoso louvar a esse Deus que vive e reina para todo sempre. Você pode olhar aí de onde você está assistindo esse trabalho do Senhor aqui, este culto em praça pública. E muitos podem até olhar, né? Aqueles irmãos ali, todos felizes, são todos felizes, eles estão ali, ó, numa alegria imensa. Claro, podem até pensar assim, tem problema não tem dificuldade, não passa tribulações, né, Roberto? Esse sorriso é para dizer para você que a gente passa tribulação, a gente passa dificuldade, as adversidades vêm, as lutas vêm, mas nós cremos um Deus que nos dá força e que nos sustenta com a sua destra fiel, com a sua mão direita. Então, tão somente olhe para esses irmãos. Se você está passando por alguma luta, alguma dificuldade, alguma adversidade, tribulação, passe a confiar verdadeiramente no Deus que você serve. E você, ainda que não serve, passe verdadeiramente a dar um passo para Jesus, para que Ele faça na sua vida. Porque quando os discípulos estavam ali, Carlos Alcântara, dentro do barco com Jesus, Jesus estava deitado, dormindo o sono, Júnior, Diácono Júnior, e os discípulos estavam preocupados com o que era que estava acontecendo, Júnior? Uma tempestade, e o barco estava assim, olha, a deriva, para lá e para cá, e os discípulos preocupados, Claudiano Amorim. Aí chamaram: Jesus, nos salva, estamos perecendo, Roberto. Aí Jesus se levantou, essa mensagem foi lá no trabalho ontem. Jesus se levantou e com todo poder, majestade e glória levantou as mãos assim e disse: aquieta-te, mar. Acalma-te, vento. Foi a ordem do Senhor. E será que permaneceu a tempestade? A tempestade se acalmou, cessou. O vento se acalmou. Mas Deus, Ele é fiel. Ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos por esse momento aqui, Senhor, em uma só comunhão, em uma só adoração, em um único louvor entoado para ti, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha usar mais uma vez a nossa irmã Claudinha de Amorim, que vai trazer a tua palavra. Que a tua palavra venha impactar os corações aqui nesta noite. E assim, Senhor, que eu te peço, também já te agradeço em nome de Jesus. E todos dizem: eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse 3. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja conosco nessa noite, amém? Capítulo 3, carta à igreja em Sardes. A gente vai aprender o que não fazer com essa igreja. A gente vai aprender com a igreja de Sardes o que nós não devemos ser. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nome de que vive e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque quando, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Amém, irmãos? A igreja, a cidade de Sardes, onde ficava a igreja de Sardes, ela era cercada por muralhas em um alto monte. O rei dessa cidade, ele era poderoso. Ela era uma cidade rica, grande, rica, poderosa, muito forte. O seu rei, ele era estratégico, ele tinha batalhões de soldados. E por causa disso, essa cidade achava-se que nunca ia ser atingida por nada. Eles eram altivos, pensavam que ninguém poderia atingir por causa das muralhas, por causa do rei, que era estratégico, por causa dos exércitos que aquele rei tinha, aquela cidade tinha, pelas riquezas que aquela cidade tinha. E a igreja de Sardes ficava lá. E com isso, a igreja de Sardes e os membros daquela igreja, eles viviam algo dentro da igreja que não respondia fora. Para todos, eles eram pessoas, membros, vamos dizer, membros daquela igreja que eram fortes, santos, santificados, eram tementes a Deus, faziam as coisas que o Senhor mandava, vivia na prática correta mandamentos do Senhor. Mas lá dentro existia uma arrogância, uma prepotência, que isso separava aquele povo de Deus. Para eles, aos olhos deles, estava tudo bem. Por isso que diz que tem práticas, né? Que tem fama de que vive, mas está morta. Aquela igreja era morta espiritualmente, mas não percebia. Devido à sua arrogância, devido à sua altivez, devido ao seu orgulho, devido àquela placa que brilhava, Sardes, igreja poderosa. Mas, aos olhos do Senhor, ela estava em falta. Muitas vezes vimos igrejas maravilhosas, templos tremendos, mas que não seguem os mandamentos do Senhor. Deus exigia daquele povo, naquela igreja, uma santificação, né? E dizia que ele consolidasse o que estava para morrer. Eles davam uma chance, o Senhor tinha esperança naquela igreja. Mas eles teimavam e continuavam na dureza do seu coração. No versículo 2, o Senhor diz assim: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Embora eles achassem que estavam bem, que estavam cheios da presença, que estavam firmes com Deus. Lá dentro, Deus enxergava, quem passava não via, mas lá dentro o Senhor enxergava toda a podridão daquela igreja. Enxergava o quanto eles estavam mornos, mortos. Mas o Senhor, Ele dá chance a cada um deles. E assim é conosco, a igreja. O Senhor diz que quer um avivamento. Lembra-te no 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porque quando se não vigiares, virei como um ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei. Lembra-te, pois, do que eles têm recebido. Eles estavam cegos. Não queriam ver a realidade. A arrogância era muita. E deixavam passar os privilégios de estar na presença de Deus. Deus, Ele cobra dessa igreja um arrependimento urgente. Ele cobra dessa igreja se disponibilizar para Ele, estar aos seus pés. Existem muitas, nós sabemos disso, muitas. Eu vou me referir mais à igreja porque existe pessoas, igrejas que
Por dentro é maravilhoso, aquele movimento, é profecias, é dons, nada contra dons de línguas, nada contra profecia. Mas pessoas esquecem de buscar a Deus e se ligam nessas coisas. Aqui na igreja de Sardes era o seguinte, não eram esses dons, porque o que estava separando a igreja de Sardes do Senhor, o porquê ela estava fria, era o mundanismo que estava dentro da igreja de Sardes. Não era perseguição como a gente vê em outras igrejas que tem perseguida. Mas no caso aqui, era o mundanismo. A arrogância era tanta que eles esqueciam da palavra. Eles esqueciam de ser humanos com o próximo. Entre eles estava muito bem, mas o testemunho dele fora. Como diz, né? Parecia que estava vivo, mas estava morto. No versículo 4 diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Nós sabemos que em cada igreja dessa, mesmo a mais que esteja em pecado, que esteja algo errado, o Senhor escolheu pessoas dentro dessas igrejas que estão salvas, são escolhidas. E o Senhor tem vestiduras brancas para cada uma delas. Deus tem o compromisso com essas pessoas de estar escrevendo o nome delas no livro da vida. E Ele diz que não vai apagar, porque são dignas e eles estariam com Ele lá. Nós precisamos nos quebrantar. Quando eu disse, vamos aprender com a igreja de Sardes o que não fazer, é não estar arrogante, achando que você é perfeito, achando que você está bem, porque todos nós temos defeitos. E precisamos todos os dias nos humilharmos na presença de Deus. Eles não conseguiam fazer isso, porque a arrogância, a altivez era constante em suas vidas. Eles não conseguiam se quebrar na presença. Eles não conseguiam buscar a Deus. Mas tinham pessoas ali dentro daquela igreja que seriam salvas. Nós temos que estar na presença do Senhor. Nós temos que cuidar desse precioso, do que Deus nos deu, que é o dom da vida. Ele soprou em nós a vida e nós precisamos estar zelando por ela. Precisamos estar cada vez mais na presença de Deus. Nós precisamos buscar mais do Senhor. Nós precisamos estar nos quebrantando na presença de Deus. O versículo 5 diz assim: ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Ele diz que não apagará. Mas tem também uma cobrança. Temos que estar firmes, constantes, buscando ao Senhor, nos humilhando na presença dEle, reconhecendo nossas falhas e nos enchendo da presença dEle todos os dias. Com certeza aquela igreja, ela não jejuava, ela não estava nem aí para os ensinamentos. Ela visava algo grandioso. Olhe, a igreja de Sardes, ela era feita, como eu falei, no monte, era um monte, tinha muralhas, tinha um exército todo, mas por 14 vezes tentaram invadi-la e por 2 conseguiram. Elas estavam fracas nessa hora, porque eles acharam que não podia ser invadida por ninguém, por ladrão nenhum, e foi. O Senhor, Ele diz que vem como um ladrão. Quem sabe aqui a hora que o ladrão vai invadir a sua casa? Ele vem de noite na surdina, ele leva tudo seu e vai embora. A comparação que o Senhor faz, Ele não vai avisar quando Ele está para chegar, não. Ele vai vir, e vai vir como um ladrão, como Ele mesmo diz. E de modo algum sabereis esse dia. Temos que estar preparados. Por isso que no final diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus representa
O anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas. Diz aquele, Jesus representa aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. A igreja de Sardes precisava do avivamento. E olhando para nós, esse avivamento tem que chegar a nós. Muitas vezes a gente pensa que o avivamento é estar recebendo profecias, isso vai me avivar. Não vai. Estar falando em línguas, isso não vai e edifica se você souber interpretá-la. O que Deus quer desse avivamento verdadeiro é o amor por sua obra, é estar firme com Ele. Esse avivamento verdadeiro é você sentir a alegria de servir ao Senhor. Isso é avivamento. É estar buscando o Senhor, isso é avivamento. É jejuar, é ler a palavra, é ir a mais cultos na igreja, isso é avivamento. É onde você deve estar, para estar sendo avivado na presença do Senhor. O que eu quero falar, irmãos, é que o Senhor já está à porta. E a gente, num momento, é como se Ele viesse amanhã. Eu sinto assim. Eu não sei se com os irmãos acontece da mesma forma. Porque os dias têm sido bem difíceis. Bem difíceis. Mas o Senhor nos dá, como deu a essa igreja. E lá teve pessoas que Ele pôde resgatar. Vestes e deu novas vestes, novos nomes. Nós somos escolhidos do Senhor, minha gente. Precisamos estar mais atentos aos sinais. Precisamos estar mais na presença de Deus a cada dia. Muitas vezes a gente esquece o que devemos cumprir, os mandamentos que o Senhor nos deixou. Somos pecadores, nunca esqueça disso. Mas nós somos praticantes. Não devemos ser. Precisamos estar alertas a isso. Que Deus Ele nos dê, nesta noite, um novo entendimento dessa passagem de Apocalipse 3 nessa igreja. Que o Senhor Ele restaure a nossa fé através do ensinamento do que não se deve fazer como a igreja de Sardes fez. Mas pedir também ao Senhor que se cumpra em nossa vida. No versículo 5 que diz: o vencedor será assim, vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Que o Senhor Ele possa confessar o seu nome diante do Pai. Que Ele possa achar motivo em nós para estar confessando esse nome. Que a gente não desista dessa caminhada que é difícil, mas que muitos já deixaram para trás e não querem mais saber. E deixaram de seguir ao Senhor e assim perderam a sua salvação, porque não querem mais comunhão com Deus. Que nós possamos ser esse povo eleito, de vestiduras brancas, de novos nomes. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero. Hoje eu refletindo sobre essa palavra, eu disse: Senhor, eu quero ir para o céu. Eu quero estar contigo, Senhor. Tudo que estiver em mim, Senhor, tira o que não te agrada. Me quebranta todos os dias. Faz em mim uma nova criatura todos os dias. Se for preciso fazer, Senhor, me refaz. Porque só assim eu vou poder estar contigo. Lá no céu, gente, não entra de todo jeito. Precisa estar consertado. Precisa estar contrito em comunhão com Deus. Quem olha assim diz: ó, aquele povo ali se julga santo. É não, gente, a gente está simplesmente seguindo o caminho que o Senhor nos mandou. Nós estamos buscando dia a dia essa presença, para um dia estar com Ele no céu. Porque Ele foi, como o Roberto falou, Ele preparou morada para cada um de nós. Ele só vai apagar o teu nome do livro da vida, se tu quiser. É promessa dele que o teu nome está lá.
Desde a fundação do mundo, desde que tu aceitou, tu já está lá o teu nome. Tu é que faz. Ou tu escolhe o caminho ou outro. Existem dois caminhos, nós sabemos. É o estreito e o largo. É o do Senhor e o outro errado. É céu ou inferno. Deus quer a tua vida, Ele ama tanto e te espera. Te espera. Então se curve diante desse Deus. Você que estiver me ouvindo em seu lar, estiver na sua sala, no seu quarto, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso não é Claudineide, nem irmão nenhum aqui está falando. É o Espírito Santo, através da Bíblia escrita. Inspirou homens para escrever essa Bíblia. Então te curva diante desse Deus, que tudo pode transformar na tua vida. Que pode te resgatar do mais profundo abismo, como Ele fez na vida de cada um que está aqui. Ele pode te resgatar e Ele te ama como ama cada um que está aqui. Mas Ele precisa que você dê esse passo, que um dia nós damos a Ele. Como o Marcílio falou, Ele não invade, Ele precisa que você o aceite. Quem invade sua vida é Satanás. O Senhor, Ele é calmo, manso e humilde. Ele te ama tanto que deseja a tua alma ardentemente. Ele quer te levar para o céu. E você que tiver ouvido, ouça. Não só a nós que viemos aqui, mas você visite uma igreja, vá a um ponto de pregação, vá a um culto em outra praça, de repente tem. Mas não deixe essa oportunidade passar. Jesus te ama e te quer. Vamos orar, posso orar? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Vamos pedir ao nosso Senhor que Ele faça morada mais ainda em nossos corações. Que essa palavra ela tenha endereço certo. Eu sei que serviu para todos nós aqui, porque primeiro vem para mim, vem para cada um de nós. E assim oremos. Maravilhoso Deus, aqui estamos, Pai, a tua igreja, que aprendeu um pouco mais da tua vontade nessa noite, Senhor. Que nós possamos estar guardando, Deus, esses preciosos momentos de ensinamento da tua palavra. Meu Deus, como é maravilhoso estar na tua presença. Como é maravilhoso deixar o Senhor fluir, Senhor, em nós. Nós estamos aqui, ó Deus, pedindo de ti, Senhor, a tua presença mais e mais. Tu tens liberdade em nossas vidas, Pai. Nós queremos mais e mais de ti. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todos os pecados que cometemos contra ti, Senhor. Todos aqueles que pensamos, que agimos, que dizemos, que ouvimos, que vemos. Perdoa, Senhor. Somos pecadores, mas nós não temos prazer no pecado, Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. E nos ajuda a te servir melhor. Nos ajuda a estar sempre na tua presença, querendo ardentemente, ó Deus, o teu Santo Espírito. Querendo ardentemente, ó Deus, te agradar. Fazendo de ti prioridade, Senhor, todos os dias. A nossa alma almeja por ti. E que esse amor, Senhor, que existe em nós, de nós por ti, e de ti por nós, ele venha a crescer mais e mais a cada dia. É assim, ó Pai, que nós te oramos, Pai, e já te agradecemos por todos os teus benefícios. E assim a igreja diz, amém. Eu agradeço a oportunidade.